sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema a educação financeira. E dou já as boas-vindas aos meus convidados, Nadiorete Feliciano, que é economista, certo? Exatamente. E o Alexandre Kinguri, que também é economista. Vamos dar início então ao nosso tema, começando pela definição. O que é a educação financeira? Vou dar lugar a Nadiorete. Ok, bom, a educação financeira, ela vai ser o equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. Na verdade, não existe uma definição científica do que é educação financeira, mas essa pode ser uma definição básica. Pronto, mas há autores que dizem que a educação financeira vai ser uma ciência humana que trabalha no comportamento do indivíduo, melhorando a sua relação com o dinheiro. Ok, na forma como gasta, um Exatamente, equilíbrio, né? Como disse no exatamente, como disse princípio. no início. Qual é a importância da mesma, Alexandre? Eu digo sempre que, ultimamente, no mundo contemporâneo, tudo gira em torno do dinheiro. Então, e por uma questão de lógica, investir em educação financeira ou apostar na educação financeira é apostar em tudo. A educação financeira acaba sendo de extrema importância, principalmente agora em que o mundo e os mercados financeiros estão muito dinamizados. Nós temos o mercado interbancário, o mercado de capitalização, taxa de juros e agora criptomoedas. Então, é fundamental que as pessoas estejam atentos e ligados a essa questão da educação financeira. Porque se damos uma volta pelo mundo, vamos perceber que muitos problemas que vêm surgindo, estudos até que comprovam que o índice de divórcios, o índice de questões socioeconômicas como depressão e muito mais, são problemas estritamente ligados à má gestão do dinheiro. Então, a má gestão do dinheiro, a grosso modo, as suas consequências acabam trazendo um problema que podemos considerar como um problema de saúde pública. Então, faz-se necessário e de extrema importância falar de educação financeira e levar as pessoas a compreender certamente questões ligadas ao dinheiro. Quais são os primeiros passos para essa educação financeira? Bom, eu acho que a educação financeira, ela traz, eu acho, sintetizando aqui a coisa, um elemento que chama-se tripé da educação financeira, que o primeiro passo seria o planeamento, ou planejamento, como dizem os brasileiros. Basicamente, nós precisamos ter noção do que nós arrecadamos, daquilo que são as nossas receitas e ter noção daquilo que são os nossos gastos, não é? Bom, quando se recebe o salário, você vai analisar quais são as suas despesas, tente-se reservar um valor para aquilo que são as suas emergências e reservar também pelo menos 10% para o lazer. E ser fiel àquilo que é o teu planeamento, não é? Porque, sobretudo os angolanos, acontece muito de depois de estipularem, os que fazem, né, os poucos que têm cultura de fazer planeamento, acontece muito de, pronto, já se sintetizou os gastos, aí o primo partiu a perna e pronto, tem que tirar mais um ou outro recurso daquilo que são as reservas. Eu acho que o primeiro passo é o planeamento, não é? Ter noção daquilo que tu gastas, partindo daquilo que são as tuas receitas. O segundo passo é disciplina, né? Não adianta tu fazeres o planeamento sem disciplina. Exatamente. É importante tu seres fiel àquilo que tu estipulaste como Ser organizado, exatamente. Depois, o equilíbrio, né? Então, acho que esse tripé aqui, o planeamento, a disciplina e o equilíbrio. O dinheiro, raiz de todos os males, né? Exatamente, exatamente. Que é difícil, muitas pessoas têm essa dificuldade em gerir as suas economias, não têm o princípio mesmo, mas isso será que parte de base, parte da família ou parte mesmo de uma educação que eu acho que nas escolas também poderiam implementar? Eu acho que, pronto, né? A educação financeira na verdade, deve haver esse casamento entre a família e as escolas, né? A educação, exatamente. Deve ser passado tanto em casa, tanto nas escolas. Fruto disso é que, por exemplo, nós vivemos em uma sociedade que não tem educação financeira e fruto disso é os altos níveis de endividamento e também jovens que têm uma péssima relação com o dinheiro.
não é? É muito frequente, por exemplo, tu vires alguém na nossa sociedade que tem um iPhone 13, mas não terminou o ensino Não médio e trabalha. vai não terminou o ensino médio e vai dizer que não terminou o ensino médio porque não tem dinheiro. Quando naquilo que é a racionalização do dinheiro, prefere aplicar o dinheiro em um iPhone Não, ou que 13, ainda também em vez nem de- trabalha, e não trabalha, muitas não das faz vezes não nada, mas trabalha. tem o iPhone, mas tem o... Exatamente. E a educação financeira vem exatamente para isso, né? Para nos disciplinar, para sempre fazermos uma análise custo-benefício quando temos o dinheiro em nossas mãos, não é? Exato. Até que ponto isso é importante para mim? Até que ponto comprar mais um sapato é importante? Comprar um iPhone 13 não é ruim quando aquilo tem realmente utilidade para ti e não comprar só por efeito manada, como acontece muitas das vezes. Se tu perguntares a um jovem que tem um iPhone 13, um iPhone 12, porque é que você tem esse iPhone 12, muitas das vezes nem vai saber te responder. Então a educação financeira, ela vem exatamente para melhorar a nossa relação com o dinheiro. Alexandre, se quiser intervir também pode, mas eu ia para a questão se há tipos de educação financeira. Se há tipos, se existem e quais são. Antes de responder essa questão, corroborando com o que a Ana Diorete acabou de falar, os angolanos, de modo particular, é meio que um fator cultural, esse descuidado que se tem com o dinheiro. Certo, é meio que um fator cultural porque nós viemos, digamos que a nossa sociedade vem caminhando até certo ponto, o descuidado, essa questão com o descuidado financeiro que a grosso modo as escolas, as instituições têm passado, é algo que as famílias, a princípio, muitas não passam aos seus filhos, principalmente desde criança. E o desafio torna-se maior. Eu digo que a questão... Principalmente aquelas famílias que já têm, né? Tu cresces no meio em que já tem e que o filho partiu e o pai diz à mãe, não há problema, vamos comprar outro. Exatamente. Não é? Acho que parte esse desnivelamento, parte mesmo já daí. Certo, parte daí. Então é um desafio que tem que ser abraçado pela sociedade de modo geral, que vão ser as escolas, as instituições e principalmente a família, dando aquela educação de base, né? E estamos num bom caminho, até porque o Banco Nacional de Angola, a CMC, a nossa banca comercial, os bancos privados de modo geral, têm trabalhado muito nessa questão. O mês passado comemorou-se o Dia Mundial da Poupança e eu vi, grosso modo, essas instituições trabalhando nessas questões. Então, estamos a ficar mais atentos com relação a... Certo. A crise está a nos forçar a olhar mais para essa Exatamente. questão. Acho que só também não tem atenção isso quem não quer, né? Porque Exatamente. a crise vem mesmo também para educar. Exatamente. Nesses termos, não é? E eu acho que, pronto, né? Basicamente, como o Alex disse, as instituições têm feito o seu papel. E é importante a família reforçar, não é? Desde muito cedo, para as crianças, sobretudo, a importância da boa relação com o dinheiro. E outro dia eu fui questionada, mas na direito, como ensinar a uma criança a ter boas relações com o dinheiro, por exemplo? Eu estava a dizer, eu acho que é importante não passar de forma tão científica, mas, por exemplo, quando chega o aniversário, quando chega o Natal, os pais podem oferecer aqueles porquinhos de poupança. Aquele dia que a filha viu, por exemplo, numa loja uma boneca, um sapato, um vestido, e pai, eu quero muito. Você dizer, não, tens esse porquinho, tu tens X tempo para poupar e quando bater esse período, vamos partir esse porquinho e comprar o sapato, a boneca. Então, pronto, trazer a educação financeira e adaptar de acordo à realidade de cada um. Por exemplo, a forma como eu vou passar a importância da educação financeira para um engenheiro, não é? A forma como eu vou passar para uma zongueira, sempre adaptar de acordo ao contexto para que Os níveis de cada um. Exatamente, para que as pessoas não olhem a educação financeira como um bicho de 7 cabeças, mas como algo que está aí diariamente, que nós podemos, de certa forma... E até mesmo para uma criança saber o tempo exato de passar essa mensagem. Exatamente. Porque nós sabemos que há crianças que de tanto a perceberem-se de onde os pais guardam o dinheiro ou conversas de dinheiro e sabemos que acarretam mais do que é de fora do que propriamente o que é de dentro, começam os roubos, começam a vender coisinhas de casa, quer para suprir algumas necessidades, não é? Então é necessário que se tenha mesmo um controle
não é? Não só pela idade e como também se vai passar essa mensagem à criança. Porque nós vemos mesmo, e acontece muito nas escolas, não é? Tu vês o colega com um ténis, com um relógio, e tu já queres, e o teu pai não tem aquela possibilidade, mas ele quer à força isso. Então a educação também financeira começa aí. Exatamente. Respondendo à questão anterior sobre os tipos de educação financeira, de modo específico não existe, né? Educação financeira 1 ou educação financeira 2, como nas outras matérias, mas como a Nadiorete frisou, Mas pode ter assim poupança a nível X, não é? certo, Acaba por ser um tipo, vai né, depender muito do público-alvo. Eu vou tratar de educação financeira com crianças, eu vou tratar de educação financeira com adultos, porque a educação financeira ela é muito ampla, né? Nós vamos trabalhar com tudo em torno do dinheiro. E saindo um pouco da poupança, ela nos remete também à questão de investimentos. Você olha para o mercado angolano, tens um dinheiro estocado, um dinheiro guardado e pensas onde eu vou aplicar esse dinheiro, onde eu vou investir. Aí entra o educador financeiro, na veste de consultor financeiro, de economista ou qualquer outro profissional da área, indicando, né? Temos os bancos X oferecendo taxa de juros a X, temos a Bolsa de Valores, que é a Bodiva, vendendo ações a X. Então, você tem esse aparato todo, tem essa indicação toda e você consegue aplicar da melhor maneira o seu dinheiro. Então, vai girar muito em torno dessas questões. muita matemática aí, né? Não é nada tão assustador, porque boa parte dos investidores, nem, quer dizer, não boa parte, né? Mas há muitos investidores que não entendem de matemática, por exemplo. Você pode contratar uma corretora. Certo, de boas estratégias, né? Porque se nós olhar para o mercado, nós vamos ver que a inflação para o ano está para 25%, né? A inflação prevista. E você vai para um banco aplicar um dinheiro que te garante uma taxa de juros de 15% ao ano, por exemplo. Você já consegue jogar e perceber que se calhar o teu rendimento não vai estar acima da inflação e que ao todo não é muito bom. Porque quando olharmos para a educação financeira pensamos que é só gastar menos do que se ganha e poupança e acabou. Mas vai muito além disso e vai envolver também estratégias de investimentos. Exato. E de que forma essa educação financeira pode ajudar-nos na nossa caminhada? É livre, pode... Sim. De modo geral, como frisei, investir em dinheiro é investir em tudo, né? Uma pessoa com uma vida financeira mais equilibrada certamente que consegue se desdobrar da melhor maneira possível noutros setores da vida, né? A título de exemplo, nós temos uma série que saiu pela Netflix, a Ronde 6, que se comentou muito, né, que são pessoas endividadas que entraram num sistema de jogos e meteram em jogo as suas próprias vidas, né? E olhando para o cenário real, não foge muito de muitas questões que vivemos. Então, nós temos tido questões de assassinatos, mortes, e falências técnicas, e maior parte ligadas ao dinheiro. Suicídios, exatamente. Certo. Eu acho que reforçando só aqui o que o Alex disse, o Alexandre disse, eu acho que investir em educação financeira é melhorar o nosso perfil, acaba melhorando o nosso perfil de consumidor, não é? Nos tornamos consumidores mais racionais, não é? Comprando o que é necessário e sempre visando no impacto que aquilo tem para a nossa vida financeira. A outra coisa é, por exemplo, é estar seguro, porque eu costumo dizer que boa parte dos jovens angolanos, que é trazendo para a nossa realidade, não adianta trazer exemplos nos Estados Unidos e não sei o quê, eu acho que é importante contextualizar. Exato. E trazendo para a nossa realidade, por exemplo, eu costumo dizer que o mercado de trabalho é volátil e a única certeza que temos em relação à empregabilidade, tanto eu como você, é o dia de hoje. Se estaremos Exato. empregados amanhã, não sabemos. Então, quando nós racionalizamos os nossos gastos, nós nos preparamos para o futuro. E eu penso assim, existem jovens que trabalham por 10, 20 anos, mas que se forem expulsos do trabalho hoje, simplesmente não conseguem se manter, não têm uma reserva para se manter nem por 6 meses. Exatamente. Então, a educação financeira vem exatamente para isso, para estarmos prontos para a volatilidade do mercado, reduzir os níveis de endividamento, mudar o nosso perfil e poder dar vida aos nossos sonhos sem muitas das vezes recorrer a empréstimos bancários. Exatamente. Por Até exemplo, porque depois também tem juros e... Exatamente. Então, porque racionalizando os nossos gastos, você pode dar vida a, pronto, quero abrir um espaço,
mas não tenho dinheiro, então quanto tempo eu devo poupar para dar vida àquele meu sonho, que vai me trazer uma renda extra e eu vou deixar de depender a 100% do meu trabalho E formal. até mesmo analisar no facto, como a Nadiorete disse, sem emprego, e tu tens ali uma poupança, até que ponto ou até quando este dinheiro me vai aguentar para que eu possa abrir esse negócio ou fazer um investimento ali ou acolá. Acredito que isso também é o equilíbrio para que possa ajudar. Tocou em dois pontos importantes que eu queria aqui reforçar. A questão da poupança, primeiro, que a poupança nós podemos estruturar ela em função daquilo que pretendemos. Podemos criar um grupo de poupança para o médio prazo, para o longo prazo. E para essa questão de desemprego e tudo mais, normalmente nós chamamos de reserva emergencial. É fundamental que fora, né? Eu quero comprar uma casa daqui a 10 anos, se calhar, uma grande casa, e isso é um plano de longo prazo e eu posso reservar algo para essa demanda de longo prazo. Mas é fundamental que se crie uma outra conta poupança, se assim podemos chamar, para gastos emergenciais, né? A questão de um filho cair doente de repente, para não ter que mexer na poupança da casa, você tem uma conta, um fundo emergencial para essas eventualidades. E por outro, ela falou da questão do consumidor. Nós vamos ver que ultimamente fala-se muito em marketing e a profissão ou esse setor de marketing que desenvolveu-se muito com o advento da internet e a questão do mundo digital, é que o marketing é projetado para nos levar a consumir. Né? Nas redes sociais, Instagram, Facebook e em qualquer supermercado que a gente vai, nós temos profissionais de marketing trabalhando o dia todo para fazer ou para convencer você a comprar aquele produto, por mais que é necessário ou não. Então, nada contra, é um mercado que rende, que emprega pessoas, mas na qualidade de consumidores nós precisamos estar atento às jogadas de marketing. Né? Era 200 kwanzas, desceu a 100, aproveita agora porque pode voltar 200 amanhã, quando na verdade sempre foi 100, se calhar é uma jogada para... Então é fundamental estar atento à questão do marketing. Certo. Exatamente. Então é sempre bom ter atenção e analisar o impacto que aquele produto que tu pretendes comprar tem para a tua vida pessoal, por exemplo. Né? Podemos dizer que a educação financeira está ligada à independência financeira? Exatamente. Podemos dizer isso? Exatamente. Okay. Eu costumo dizer que, pronto, a educação financeira não é o mesmo que... Pronto, falar de independência financeira é falar de investimentos. Educação financeira não é o mesmo que investimentos. Elas, como é que eu vou dizer? Elas se completam, mas não se misturam. São coisas diferentes, porém se completam. Okay. Então, de certa forma, a educação está ligada, mas não é a mesma coisa. Ok, é importante, né, deixar bem patente essa diferença, não é, Alexandre? Sim, certo. Existe essa diferença e é fundamental atentar que você nunca vai ser uma pessoa independentemente, digamos, com certa independência financeira, se não ser educado financeiro antes. Então, é fundamental, primeiro, ter educação financeira e só depois conseguirás ser uma pessoa com certa independência financeira. Eu tenho aqui uma questão, porque a semana passada, nós ao gravarmos o programa, eu sugeri que internautas deixassem também questões. E tem uma questão que diz: o ser humano tem que estar preparado ou convencido da importância de se planejar financeiramente? Sim. Pronto, respondendo como eu disse no início, né, que um dos tripés da educação financeira é exatamente o planeamento, né? Okay. Para alcançar determinadas coisas nós precisamos fazer planeamento, que nem eu disse, por exemplo, nós podemos alcançar quase tudo que queremos, desde que haja um certo planeamento. Um foco, não é? Exatamente. Com o planeamento, na verdade, ele pode ser entendido de modo amplo e podemos acabar especificando ele, né? O planeamento vai nos meter a orçamento. A dona de casa, por exemplo, quando recebe salário, sabe que tem que destinar X% à escola da criança, depois ao arroz que está caro, para depois não ter que seguir os caminhões, como muitos andam a fazer aí. Então, tudo vai passar, né, por uma questão de estratégias e de anotações, principalmente, porque quando anotamos, temos uma visão mais clara do que queremos e da situação em que estamos. E do que precisamos, não é? Sim. Exato, do que realmente é necessário, porque o ser humano muitas das vezes nem necessita daquilo e acaba por gastar de forma desnecessária. Exatamente. Acho que a educação também financeira parte disso. Exatamente. Ter o foco de saber o que é que realmente você precisa, exatamente o que é prioridade. E o planeamento ajuda realmente a ter esse controle, né? É importante, por exemplo,
por meio de uma planilha no Excel. O Excel tem algumas planilhas já prontas, prontos no YouTube tem planilhas de controles orçamentais também prontos. E para aquelas pessoas que não têm muitas habilidades com essas ferramentas, podem anotar mesmo no caderno, né? As entradas, Ou consultar saídas. aqui os economistas. Ou ainda consultar. Certo, aproveitando a brecha e falando de consultar, das consultas que já tive a oportunidade de fazer, eu recebi pessoas que diziam ter problema com dinheiro e tudo mais, no final do mês estavam sempre no negativo, e quando fomos fazer as anotações aí do que se ganha ou do que se gasta, o grande problema das pessoas, e isso afeta muitos angolanos, são os gastos com pequenas coisas. Isso é que acaba magoando o orçamento de muitos. E às vezes olhamos, né? Isso é só 1000 kwanzas, é só 1500, é só 500. Ainda entrando nessa discussão que o Alex acaba de levantar, por exemplo, por mais que, pronto, eu começo a entender que a educação financeira é como uma cadeia. Pronto, te disciplinaste financeiramente, conseguiste dar vida aos teus sonhos, pronto, abriste uma cantina e não podes parar. É necessário continuar a se disciplinar, porque é que acontece? Depois das pessoas consolidarem os seus investimentos, muitas das vezes, a falta de disciplina, o desleixo por já ter conseguido, por exemplo, eu trabalhei no POD, um programa dirigido aos microempreendedores, de pequenos, né? Pequeno empreendedores de pequeno porte. Qual é o comportamento mais inaceitável que esses empreendedores têm? Tem um negócio, vendeu X tomate ou cebola, pronto, tira o dinheiro do caderno do filho no dinheiro do negócio, por exemplo, tira o dinheiro do frango para o jantar no dinheiro do negócio, o que faz com que muitas das vezes essas pessoas operem com prejuízo. Não veem onde é que vai mas eu estou a investir tanto e não tenho retorno para os meus lucros. Qual é o melhor passo para isso? Exatamente, é importante as pessoas separarem sempre o capital de giro, não é? Que é o capital que tu usas para o negócio girar. Pronto, depois que tu tens as tuas receitas, depois que tu obtens as receitas, tu tens que separar as receitas e as despesas e tu tens os lucros. E nos lucros é que tu podes tomar a decisão de reinvesti-los ou gastar. Isso está-me a fazer lembrar muita aula no ensino médio. Exatamente, são coisas que parecem... Economia. São coisas que parecem que não têm impacto no nosso dia a dia, assim, quando o professor passa isso tudo nas escolas, parece que é brincadeira, que é só mais mas que tem impacto no nosso dia a dia. Pronto. Então acontecia muito dessas pessoas terem uma performance boa até, mas a falta de disciplina financeira fazer com que no final do mês elas operassem com prejuízo, quando muitas das vezes poderiam até operar com lucro se soubessem esperar. Exato. E no final do exercício separar aquilo das receitas, das despesas e os lucros, e nos lucros decidisse que reinvestir esses valores para aumentar o capital de giro ou Exato. Gastar. No fundo até acaba por nós, não sei, não é? Mas pelo menos eu sempre dou muito valor àquilo que é passado nas escolas, né? Eu sempre dei, né, enquanto estudava, porque no fundo nós aprendemos e tudo acompanha mesmo a nossa vida. Se nós prestarmos atenção, tudo mesmo faz parte, não tem como. Desde a língua portuguesa, a matemática, a geografia, tudo mesmo faz parte, acaba por fazer sentido. E olha que nós estamos aqui a falar sobre a educação financeira e já entra as receitas, as despesas, e isso tudo, quase todo mundo deu na escola, não tem como. E falando ainda nas divisões que a Nadia Orete estava a frisar aqui, que é tirar o lucro daquilo que se fez, o dinheiro, como é que se vai fazer a divisão para as compras de casa. E tem aqueles ainda que têm que fazer o dízimo, daqueles que são religiosos. Sim, essa é uma outra discussão, não é? E nessa questão, principalmente a questão aí com os negócios, saber separar o que é negócio e o que não é, saber esperar o lucro para tirar e gastar com outras coisas. É fundamental olhar quando o capital para manutenção do próprio negócio é proveniente de empréstimo. Você contraiu um empréstimo bancário para fazer acontecer o negócio e passe a gerir desse jeito, você vai ter prejuízo com o negócio em si e prejuízo com o banco também, né? E depois vem outros problemas de confisco de propriedade e outras coisas que se é conhecido. E pronto, nós temos ouvido muito, né, na nossa sociedade: vamos viver a vida,
vamos gastar, a vida é urgente, viver é só isso, não é? Não, eu costumo dizer que eu sou muito fiel ao meu Que dinheiro. dinheiro é para se gastar, mas nós temos que trabalhar essa consciência, não é? Exatamente. Independentemente da vida ser uma, nós não sabemos o dia da manhã e Exatamente. amanhã surge uma emergência e tu não E tu tens não que é tem- aquilo que a e tu Nadia vai- te Não, disse. tu estarás vivo aí para cumprir com as tuas obrigações. E eu costumo dizer que eu sou muito fiel ao meu dinheiro. E é importante as pessoas sentirem dor quando tiram dinheiro. Exatamente. Porque, Eu sinto isso todos os sabe, dias. exatamente, porque eu acho que as pessoas não têm. Eu acho que o dinheiro é para ser amado, para ser bem tratado. É para ser respeitado. Exatamente, é para ser mesmo. respeitado. Exatamente, é para ser respeitado. E as mulheres, de modo particular, gostam de amar mesmo o dinheiro, né? Então, por isso é que são pessoas que acabam estando na linha da frente nessa questão. Exatamente. Pronto. Algumas, né? Nem todas. Pronto, cada decisão de gasto meu é muito bem pensado. Porque eu costumo dizer que não tem como. Com finanças, ou tu sacrificas hoje para viver bem amanhã, ou tu vives bem hoje para estar mal amanhã. Não tem como nós... mas não é bem sacrifício, não é? Mas é racionalizar. Ou tu racionalizas hoje para sentir os impactos positivos amanhã, ou tu gastas de forma exorbitante hoje para sentir os impactos negativos amanhã. Porque se de viver é só isso e vamos viver, vamos acabar tudo, não vais morrer amanhã, você vai estar aí vivo com os teus empréstimos, as tuas contas para pagar e super tristes. Então eu penso que a decisão de gastos deve ser muito bem pensada. Exatamente. E eu vou dizer que dói-me, hoje dói-me gastar o meu... Eu gosto de ver o meu capital a crescer, gosto de ver os números na minha conta a crescer, porque quando eu tiro uma vírgula da minha conta... E ver acima de tudo os resultados. Dói-me muito. Então eu penso que a decisão de gastos deve ser muito bem pensada. As pessoas têm que ter uma relação boa com o dinheiro, uma relação saudável com o dinheiro. Mas é importante fazer uma ressalva aqui, que a educação financeira não visa, em si, fazer com que as pessoas não tenham um estilo de vida descontraído ou não gastem com diversão, se reunir com os amigos para... Gastar, não é? Mas Certo. que tenha-se aquela consciência de que, olha, vou tirar uma parte, Sim, né? sim, Porque eu sim. tenho família, ou mesmo que não tenha família, pá, vou ajudar os meus pais, eu Sim, tenho, sim, tenho a intenção de fazer isso, ou assado. Exatamente, isso tudo é feito dentro do planeamento, como nós já falamos anteriormente. Exato. Né? Basicamente, você vai separar aquilo que são as tuas despesas mensais, partindo das suas receitas. E dentro das despesas, você pode separar um percentual que será destinado às reservas emergenciais, um percentual que será reservado ao teu lazer. O lazer, na verdade, não existem números específicos, tudo vai depender daquilo que são as tuas receitas. Mas, por exemplo, dá para tirar aí um 10%, um 15% daquilo que são as tuas receitas, mas pelo amor de Deus, você não vai, pronto, já estipulou 10%, o amigo criou uma ideia no final de semana, os 10% que você estipulou terminou, o amigo criou uma ideia no final de semana, eu vou tirar das emergências, ou vou tirar da poupança, não pode. Então, perpassa por isso. Você pode ter vida social, sim, mas dentro de um planeamento. E dos padrões, não é? Só para arrematar, porque já estamos mesmo na reta final, investir ou guardar dinheiro? Acaba por ser uma faca de dois gumes, não é? Exatamente. Os economistas dizem que dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, você poupa para investir, não para o dinheiro ficar parado. Porque o dinheiro parado é um dinheiro perdido, não é? Você guardou 600 kwanzas, se não for no banco, muito menos, mas eu... Desculpa lá, enfim, não vou dar aqui declarações ruins, mas pronto. Para muitos de nós, muitos dos angolanos que têm cultura de guardar dinheiro em casa, perde-se muito mais, né? Os 100 mil kwanzas que tu guardaste há um ano atrás, hoje não tem o mesmo valor, por conta da inflação, né? Que a inflação faz o dinheiro perder valor, resumidamente. Então, eu penso que o dinheiro não é para estar parado, o dinheiro é para ser investido, porque o dinheiro parado é dinheiro perdido. Então, você poupa para investir. Vamos fazer rodar o dinheiro, rodem, faz favor, Exatamente. façam Na chegar verdade, também. poupar é investir, né? Existe essa simetria. O ato de poupar consiste em investir, mas quando está num lugar que rentabilize, né? Porque eu posso poupar no cofre de madeira em casa ou debaixo do colchão, mas chega a ser uma poupança que não rentabiliza, não cresce. Então, o fundamental é aplicar em um lugar que renda juros. Nós temos os empréstimos que se faz nos mercados informais, que chegam a pagar 50% e muitos até 100%. Tem os riscos associados que tem que se levar em consideração, mas o certo é fazer o dinheiro girar, porque a economia gira, né? A economia não para de girar. Nós vimos que
o governo angolano foi buscar dinheiro lá no FMI, outro lado do mundo, é porque o FMI tinha uma reserva, emprestou e depois vai receber com juros. E com as pessoas também funciona do mesmo jeito. Então, fazer girar o dinheiro e rentabilizar. Exatamente. E pronto, né? Falando ainda da poupança, por exemplo, sempre analisar as taxas de juros. Porque, por exemplo, eu penso que num período em que as taxas de juros estão altas, é mais atrativo poupar, pronto, fazer poupança em um banco, enfim. Mas num período em que a taxa de juros é baixa, aí é muito mais atrativo fazer investimentos físicos, investimentos palpáveis, sabe? Porque então é importante termos essa atenção àquilo que é a atratividade da taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais atrativo é colocar ou deixar o teu dinheiro na poupança. Quanto menor a taxa de juros, é menos atrativo. Retire o teu dinheiro e faça investimentos diretos, mas claro, sempre analisando riscos. Não se aventure, procure um profissional para que te dê então as melhores orientações. Ana Diorete, Feliciano, Alexandre Kinguri. Muito obrigada, foi uma conversa muito culta, uma conversa muito sábia. Eu acredito que os nossos telespectadores também interessaram-se e vão aprender muito pelo que se foi dito aqui. E acredito que temas melhores teremos aqui para recebê-los novamente. Então, toda a equipa Lifestyle em Português está grata por vos ter cá. Muito obrigada. Muito obrigada. Ok. E a você que também esteve aí do outro lado, nosso muito obrigada. Já sabe, vai às nossas redes, deixe sugestões de temas, deixe questões também para nós. Agradecer ao TAN que abriu as suas portas e já sabe, temos encontro marcado na próxima semana. Até lá, subscreva-se ao canal Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube.